Sejam todos muito bem-vindos ao Informativo Jurisprudencial On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e na aula de hoje a gente vai resolver uma dúvida que separa aqueles que realmente entendem de processo penal de quem fica só tentando decorar informativo jurisprudencial. Imagine que um suspeito corre para dentro de uma residência assim que avista uma viatura da Polícia Militar. Isso, por si só, já autoriza o cumprimento de uma busca nessa residência, sem mandado? Se você disse que não, precisa muito da atualização desse vídeo. É que em fevereiro desse ano, o STJ promoveu um overruling em sua jurisprudência para se adequar a uma tese vinculante já fixada pelo STF em repercussão geral. E essa virada ficou consolidada no informativo 884 do STJ que a gente estuda hoje. Vamos embora entender o caso, a tese e, principalmente, como isso muda a forma de fundamentação de um auto de prisão em flagrante. Está aí na tela para vocês o informativo 884 do STJ, uma importante decisão, uma mudança de entendimento, um overruling que o STJ fez. E aí vamos imaginar o seguinte: imagina que a polícia recebe denúncias de que João estaria envolvido no tráfico de drogas em um determinado bairro. Os policiais fazem uma campana por alguns dias e percebem que existe ali um padrão. João costuma entrar e sair com frequência de uma determinada casa carregando alguma coisa. Vai até uma rua em que notoriamente existe tráfico de drogas e depois retorna. E aí, em um dia de patrulhamento de rotina, esses mesmos policiais acabam avistando João e decidem abordá-lo. Ao perceber a aproximação da viatura, João corre e se tranca dentro da sua residência. Os policiais então entram atrás dele, sem mandado, sem consentimento do morador, e lá dentro João acaba confessando e dizendo onde guarda as drogas. Os agentes, então, encontram uma quantidade considerável de drogas embaixo de um sofá. João, no momento, é preso em flagrante, depois foi denunciado pelo Ministério Público e condenado. A defesa de João impetra habeas corpus, alegando que a entrada foi sem mandado, sem autorização do morador e que, portanto, a droga seria uma prova ilícita por derivação. E aí a pergunta que fica para a gente é a seguinte: a simples fuga para dentro de casa, sozinha, por si só, já é fundamento suficiente para os policiais entrarem? Então, antes de resolver essa situação, a gente precisa analisar um detalhe técnico que vai sustentar todo esse caso. O tráfico de drogas, já sabemos, é o cenário clássico aqui da nossa discussão. Está aí para vocês o artigo 33 da 11.343 de 2006 na tela, que traz para você os verbos nucleares desse tipo misto, alternativo ou de conteúdo variado, e dois desses verbos são guardar ou ter em depósito. E esses verbos fazem o tráfico nessas modalidades serem o chamado crime permanente. São aqueles crimes em que a consumação se prolonga no tempo. Enquanto a droga estiver guardada, estiver ali dentro, significa que o flagrante está se renovando. E é esse caráter permanente que sustenta a entrada a qualquer momento do dia ou da noite, sem que as forças policiais dependam de mandado judicial. Mas antes de responder aquela nossa questão, a gente precisa relembrar a base constitucional, que está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, em que a casa é um asilo inviolável, sendo que ninguém nela pode penetrar, salvo em alguns casos específicos: consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Isso quer dizer que a Constituição já abre uma exceção expressa nos casos de flagrante delito. A questão aqui nunca foi se a polícia poderia entrar ou não sem mandado em caso de flagrante, porque a própria Constituição já autoriza a entrada, a violabilidade do domicílio nos casos de flagrante. A questão que fica é: o que é que conta como elemento suficiente para a polícia concluir, antes de entrar,
que ali está ocorrendo um flagrante. E aqui entra, então, o Código de Processo Penal, que vai dizer lá no artigo 240, parágrafo 1º, a linha A, que se procederá à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos. Reparem que essa expressão, a expressão-chave aqui é fundadas razões, e não qualquer suspeita, não é qualquer achismo policial que vai autorizar a entrada em domicílio contra o consentimento do morador. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma diferenciação importante para que você não confunda com a situação do horário do cumprimento do mandado judicial, do mandado de busca domiciliar, que foi definido no RHC 196496 do Rio Grande do Norte e estabeleceu o horário de 5 da manhã às 21 horas. Aqui são temas diferentes. Se o indivíduo está em flagrante delito, a polícia pode entrar a qualquer hora, seja durante o dia, seja durante a noite. O mesmo se dá para prestar socorro ou em caso de desastre. São as hipóteses autorizadoras da própria Constituição Federal. Com o mandado judicial é que aí sim o indivíduo, as forças de segurança só podem entrar para cumprimento desse mandado durante o dia. E aí estabelece-se aquele horário que a gente já viu lá no RHC 196496, tudo bem? De 5 às 21 horas. Aqui a gente está falando sobre flagrante delito. E aí, em flagrante delito, a autorização se dá pela própria Constituição, tanto faz se de dia ou se de noite. Então, feita essa observação, vamos aqui para o nosso caso e vamos ver o entendimento anterior do STJ. O STJ possuía, até abril de 2024, uma posição mais restritiva. O relator, à época, ministro Rogério Schetti Cruz, fixou lá no informativo 818 que a simples fuga do suspeito para dentro de casa ao avistar a polícia não era suficiente por si só para autorizar o ingresso imediato sem mandado. E a ideia dele era a seguinte: se a fuga sozinha já bastasse, qualquer suspeito que morasse perto do local em que foi abordado e corresse para dentro de casa já autorizaria automaticamente a entrada policial e, na visão do ministro Schetti, esvaziaria na prática a proteção lá do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. O STJ, portanto, exigia para aqueles casos elementos adicionais: uma investigação prévia, uma denúncia qualificada, uma caracterização concreta de que aquela casa era usada para a prática do crime. Tudo bem? E esse era o entendimento reiterado do STJ, que durou por quase 10 anos. Estão aí para vocês na tela os diversos informativos, os diversos julgados do STJ nesse sentido. Só que esse não era o entendimento do STF. Lá já em 2015, 2016, no tema 280 da repercussão geral, através da relatoria do ministro Gilmar Mendes, se entendeu que a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial só seria lícita, mesmo em períodos noturnos, quando amparada em fundadas razões, que fossem devidamente justificadas a posteriori, que indicassem que dentro da casa ocorria uma situação de flagrante delito. Dizia, inclusive, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e penal do agente ou autoridade e da nulidade dos atos praticados. Até aqui não tinha muita coisa de diferente com o que o STJ vinha aplicando. A virada mesmo aconteceu em 2025, com o julgado de relatoria do ministro Edson Fachin, que definiu expressamente que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação de policiais que realizam patrulhamento de rotina, evidencia fundadas razões para a busca domiciliar. Então, o STF aqui foi categórico num ponto importante: exigir investigações prévias como condição para um ingresso na residência seria criar um requisito que nem a Constituição e nem o tema 280
do STF exigiam, perceberam? Então isso acabaria restringindo indevidamente uma hipótese que a própria Constituição já autorizava. E como resultado, o STF acabou decidindo que a fuga por si só já configuraria fundadas razões para entrada e cumprimento de mandado de busca. Diante disso, o STF precisou se adequar e foi exatamente aqui que aconteceu a superação desses precedentes antigos do STJ nesse overruling jurisprudencial. E agora, né, nesse agravo regimental 1.035.519 de São Paulo, o ministro Rogério Schetti Cruz, o mesmo ministro que em 2024 tinha uma posição mais restritiva, acabou fixando, relatando o acórdão que fixou a tese de que, em adequação ao atendimento do STF, a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar, tudo bem? Fiquem atentos, isso vai ser cobrado em prova. Mas aqui vale uma observação técnica importante. Não existe hierarquia administrativa entre STJ e STF. São duas cortes de cúpula, uma STF que cuida da guarda da Constituição e a outra STJ que cuida da uniformização jurisprudencial e de leis federais infraconstitucionais, portanto, uma não está subordinada à outra. O que existe aqui nesse caso é uma eficácia vinculante. Quando o STF fixa um tema em repercussão geral sobre uma matéria constitucional, essa tese vincula os demais órgãos do Poder Judiciário por força do sistema de precedentes qualificados lá do artigo 927, inciso 3º do CPC. Você ouviu certo, Código de Processo Civil. Então não se trata aqui de uma ordem hierárquica do STF para com o STJ, mas de uma submissão jurídica a um precedente vinculante que decorre exatamente da própria arquitetura constitucional que atribui ao STF a guarda da Constituição. Está lá no artigo 102, caput da Constituição Federal. Mas aqui existe uma precisão técnica e um aprofundamento daqueles que a gente costuma fazer para você que vai fazer prova discursiva para delegado, para você brilhar na sua prova. O que o STF fez aqui foi um overruling espontâneo de sua própria tese anterior para alinhá-la ao do STF. E não, tecnicamente, um juízo de retratação. Não confundam jamais isso. O juízo de retratação é uma figura específica lá do artigo 1040, inciso 2º do CPC, que pressupõe o mesmo processo que está sobrestado à espera de um julgamento desse tema repetitivo. E depois que o tema repetitivo é julgado, essa tese já decidida volta ao órgão de origem para reexame. Essa não foi a hipótese aqui desse agravo regimental nesse habeas corpus que estudamos. Aqui o que aconteceu é que o STJ simplesmente revisou o seu próprio entendimento por iniciativa do colegiado. O efeito prático é parecido, é uma adequação à tese do STJ, mas o mecanismo processual é diferente e você precisa estar atento a isso. Vamos avançar aqui para uma tabelinha de um quadro comparativo simples aqui. Antigamente, a fuga isolada não bastava para adentrar a residência. Atualmente, basta por si só. A investigação prévia era exigido um reforço necessário. Atualmente, não se exige mais esse reforço necessário. O fundamento era uma construção do próprio STJ, que agora mudou de entendimento para se adequar à tese do STF, e ainda o ingresso anterior da residência exigia a fundada razão, continua sendo exigida a fundada razão. Tudo bem? Avançando mais um pouco aqui, já estamos nos encaminhando para o final. Aqui a gente precisa entender que as implicações práticas para o flagrante são as seguintes. O primeiro ponto, olha, a fundamentação do auto de prisão em flagrante agora precisa ter toda uma atenção no relatório para narrar com clareza a sequência cronológica, a abordagem em via pública, a fuga visível,
a imediata fuga após avistar a guarnição, o ingresso no imóvel imediatamente após a fuga. Então, esse nexo de imediatidade é importante para caracterizar a situação de flagrância, sobretudo nos crimes permanentes, como são esses casos aqui de ter em depósito a droga. O segundo ponto, mesmo com essa flexibilização, essa entrada não pode ser usada como um atalho processual. O STJ continua exigindo que a justificativa seja devidamente registrada e demonstrável. Então tem que ter horário, testemunha, se possível câmera corporal, uma descrição prevista da conduta do suspeito, tudo isso para que essa fundada razão esteja no papel, não só na cabeça do policial, beleza? Caso contrário, o policial pode inclusive incorrer no crime de abuso de autoridade. Está aí na tela para vocês o artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, que traz o tipo penal que caracteriza essa invasão clandestina de um imóvel sem determinação judicial ou fora das hipóteses estabelecidas em lei, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu passei para vocês os principais pontos ligados ao informativo 884. Acompanhem com a gente aqui, toda quarta-feira a gente faz um informativo importante. Essas coisas caem na prova de vocês, tá? Eu preciso que vocês acompanhem de perto o canal. Na segunda-feira, você já sabe, lei do marco legal do combate ao crime organizado, toda segunda-feira, 19 horas. Quartas, nossos encontros sobre informativos jurisprudenciais. E na sexta, o Responda Comigo, que é a aplicação do que eu faço com os meus mentorados. Você resolve ao vivo uma questão discursiva, pesada de segunda fase, entendendo como que você vai construir o seu raciocínio para aplicar na sua prova. Bons estudos para todos, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.